Mudando de assunto, um tumor cerebral é uma aglomeração anormal de células no cérebro. Sua formação pode causar várias complicações devido à compressão das estruturas próximas ao tumor e à hipertensão intracraniana. Os sintomas dos tumores cerebrais variam conforme seu tamanho, velocidade de crescimento e também a localização. Os tumores no cérebro podem ser benignos, mas são, em grande maioria, malignos. Dependendo do quanto ele cresce, o tumor cerebral pode destruir o tecido cerebral saudável e comprimir o restante do cérebro, causando uma pressão intracraniana. A gente tende a diferenciar em dois grandes grupos. A gente tem aqueles grupos que a gente chama de câncer primário do cérebro, que ele é originado, então, naquelas células do cérebro. E a gente tem os cânceres secundários. O que significa isso? São aqueles cânceres que são originados em outros órgãos do corpo e que eles acabaram infiltrando a região do cérebro, que a gente chama de metástase. Nos adultos, a metade dos cânceres são de origem secundária, ou seja, elas originaram em outro órgão, como, por exemplo, pulmão, mama, e foram para aquela região do cérebro. Então, a gente tem esses dois grandes grupos, primários e secundários. Falando sobre os cânceres primários do cérebro, a gente tem uma variedade de tumores, desde tumores benignos, que são aqueles tumores mais indolentes, que têm um crescimento bem lento e que não são agressivos, e aqueles tumores realmente mais agressivos, que têm um caráter de crescer muito rápido e infiltrar estruturas importantes. Falando sobre a faixa etária dos adultos, a gente tem o meningioma, que é um tumor de cérebro muito frequente, e a gente tem a família dos gliomas, que é uma família que envolve vários tipos de tumores, e a gente diferencia conforme o grau. Então, a gente tem o glioma grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e a gente diferencia eles conforme o comportamento, sendo o grau 4 aquele de comportamento mais agressivo. A médica destacou ainda sobre o tratamento do tumor cerebral, que depende da localização, tipo e até mesmo do grau de avanço e comprometimento do cérebro. O tratamento de um tumor de cérebro vai variar, né? Primeiro a gente tem que diferenciar se é um tumor que começou ali ou um tumor que foi para ali. Dependendo se for uma metástase, então a gente tem que geralmente entender como é que vai ser o tratamento do tumor primário, que é o tumor onde iniciou, né, a doença. E a gente tem várias estratégias de tratamento, desde uma cirurgia, que é a ressecção daquela lesão ali toda, ou pelo menos a maior parte daquela lesão. A gente tem tratamentos como radioterapia, e a gente tem até duas modalidades, uma radioterapia que a gente chama de crânio total, quando a gente tem mais de uma lesão e variados tamanhos, então a gente acaba fazendo uma radiação do cérebro total, e a radiocirurgia, que é uma radioterapia que a gente vai, quando a gente tem lesões pequenas e um número menor, a gente consegue ir lá naquela lesão e fazer um tratamento só naquela lesão. E a gente tem também os tratamentos sistêmicos, que englobam quimioterapia, imunoterapia, drogas-alvo, que a gente trata o corpo, né, a doença como um todo, e ela acaba atingindo ali também a região do cérebro. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas, uma vez que não existe um aparelho para rastrear esses tumores. No câncer de cérebro, a gente não tem um exame que a gente recomenda para a população em geral. Ninguém vai sair fazendo ressonância e tomografia com intervalo de tempo, porque isso é radiação, a gente acaba trazendo outros problemas. Então, o que a gente precisa fazer é estar atento aos sintomas, né? E os principais sintomas são dor de cabeça, principalmente naqueles pacientes maiores de 50 anos, que tem uma dor de cabeça incomum, que aumenta com a intensidade, que mudou a característica daquela dor. Aqueles pacientes que às vezes têm uma alteração de equilíbrio, uma alteração de força, uma alteração de sensibilidade nos membros. Tem pacientes que às vezes abrem o quadro já com um desmaio ou uma convulsão. Então, esses são sinais fundamentais. A gente tem uma população específica, que são alguns pacientes que têm um
um risco aumentado de desenvolver os cânceres cerebrais, que são pacientes que têm alguma história de uma síndrome familiar, uma síndrome hereditária, e nessa parcela desses pacientes a gente recomenda, assim, uma ressonância regular para a gente acompanhar e pegar, geralmente, alguma lesão muito pequena, né, a ponto da gente conseguir um tratamento ótimo para aquela paciente. Mas então essa faixa etária que tem esse risco mais aumentado, que está inserida aí numa síndrome genética.